Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, ouvintes, espectadores. Oi, Vera. Vera, amanhã o Supremo começa a julgar os primeiros réus aí do 8 de janeiro. Como será? O que esperar, hein? Condenação? Acho que sim, Bocardi. Esses 4 primeiros réus é a primeira leva de réus que tiveram a sua denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, reiterada em alegações finais recentes, e que agora vão a julgamento no Pleno do Supremo, um julgamento presencial no Pleno, e nesse grupo são 4 homens, idades entre 25 e 52 anos, eles têm residência em cidades do estado de São Paulo e do Paraná, e são acusados de invadir e depredar os prédios dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Portanto, eles são do grupo dos chamados executores da tentativa de golpe do dia 8. Nas alegações finais, a Procuradoria-Geral da República diz que o propósito daquele dia era levar realmente à supressão do Estado Democrático e tinha o objetivo plenamente difundido e conhecido de implementar no Brasil, tentar implementar no Brasil um regime autoritário. Então, é uma alegação bastante forte. Esses 4 réus serão julgados com base em imagens que mostram que eles estavam nas dependências dos poderes no dia 8 de janeiro, mas a defesa deles reclama que não tem a chamada individualização das condutas, ou seja, não está descrito na peça da denúncia o que cada um deles teria feito para depredar isso ou aquilo. São usadas imagens de celulares produzidas pelos próprios golpistas, etc., mas não é imputado a cada um deles um dano específico, por exemplo. Mas eu acho que o Supremo não vai levar isso em conta e eles deverão ser condenados pelo conjunto de crimes apontados pela PGR, que é extenso, né? Eles são acusados de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e dano qualificado a patrimônio público com o uso de violência. Então, tudo isso deve ser somado para imputar a eles uma pena razoavelmente alta. Então, esses primeiros 4 julgamentos vão servir para a gente ver como que o plenário do Supremo, agora na sua formação completa de 11 integrantes, vai julgar esses casos. Na fase anterior, que foi de recebimento ou não da denúncia, ficou a maioria dos placares, eram 10 na época, porque o ministro Ricardo Lewandowski, em alguns casos, já tinha se aposentado, ficou em muitos casos um placar de 8-2. Os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça divergiram, em muitos casos, no recebimento das denúncias, embora tenham acolhido em outros. Vamos ver como eles vão se comportar nesses primeiros julgamentos. O olhar vai estar muito posto sobre como os ministros bolsonaristas vão se posicionar e vão votar nesses 4 primeiros casos e como o ministro relator, Alexandre de Moraes, vai empacotar os casos de forma a propor uma pena, a propor uma condenação sem essa individualização de conduta. Como que ele vai justificar a não necessidade de se individualizar condutas num procedimento como esse? E isso é algo que é importante para todas as centenas de julgamentos que virão pela frente. Também vai ser muito importante a gente ver se vai ser feito, o que eu já falei aqui no Viva Voz, um acordo para que alguns dos que estão denunciados e que tiveram a denúncia aceita, que portanto já são réus, tenham o seu julgamento permutado por uma pena alternativa de prestação de serviço comunitário e alguma coisa do gênero. Em que casos que isso pode vir a ser feito? Naqueles que não chegaram a invadir os prédios, que só ficaram nos acampamentos ou marcharam até a esplanada, mas não passaram aquela linha divisória que separava
a esplanada da área reservada ali ao protesto. Então, isso também está para ser decidido aí nos próximos meses. No caso desses primeiros julgamentos, eles ainda acontecem sob a gestão da ministra Rosa Weber, mas ela não deverá e não tem como, é inviável do ponto de vista de tempo, ela julgar todo mundo que está na fila. Então, ela quer fazer esses primeiros, quer participar, ela deverá fazer um voto duro, um voto forte, quer marcar a sua presidência pelo início desses julgamentos, mas depois eles serão continuados na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. O Vera, falando aí na aposentadoria da ministra Rosa Weber, ela também liberou para a pauta a ação que trata da descriminalização do aborto, né, em gestações até 12 semanas. É uma ação relatada por ela. A ministra parece estar limpando as gavetas aí de questões difíceis nessa reta final, né? Pois é, Carol, e bota difícil nisso. Essa é uma pedreira. É muito complexa, é uma questão que não tem maioria na sociedade brasileira. Toda pesquisa que se faz a esse respeito, por mais que outros países tenham flexibilizado essa legislação, por mais que aqui exista um trabalho de ativismo aí de organizações até de saúde, de organizações feministas, o trabalho contrário, oposto, vindo, e aí é um caso em que se unem tanto denominações evangélicas quanto a Igreja Católica, tem sido maior. O conservadorismo da sociedade tem sido maior em relação a essa pauta. E essa ADPF, né, a ADPF é a sigla para Ação por Descumprimento de Preceito Fundamental, foi apresentada lá atrás pelo PSOL em 2017, ela praticamente libera, sem condicionantes, o aborto no primeiro trimestre de gestação, a partir de uma designação, um desejo da mulher, se ela assim achar que é pertinente a ela. Não condiciona a má formação do feto, a nenhum dos casos em que a lei já cobre o aborto. Portanto, flexibiliza bastante e deverá enfrentar bastante oposição desses setores mais conservadores da sociedade, sobretudo das religiões. Então, eu duvido que o Supremo vá aprovar essa mudança dessa forma ampla que a DPF do PSOL prevê. Eu acho que, neste caso, o placar do Supremo, apesar desse Supremo ter já dado feito alguns julgamentos, ter dado algumas decisões de caráter bastante progressista nos últimos anos, eu não acho que eles vão chegar a tanto. Até porque existe uma longa e antiga discussão a respeito de se isso cabe ao Supremo ou ao Legislativo. E o consenso jurídico é de que isso é uma questão legislativa. Cabe ao Congresso decidir isso e não o Supremo Tribunal Federal. Os próprios candidatos, o próprio Lula, quando provocados a esse respeito durante eleições, eles jogam normalmente essa bola para o Congresso. Olha, isso é uma questão do Congresso e não de governo. Então, o Supremo deverá também evitar entrar em mais essa bola dividida. Ele está em muitas já e eu não acredito que essa DPF vá passar. Vera, mudando de assunto, hoje foi o dia de Braga Neto, né? O general Walter Braga Neto entrou aí agora na mira da PF por causa daquele período em que ele comandou a intervenção militar na segurança do Rio e depois continuou mantendo contatos com pessoas que não deveria, né? Exatamente, Bocardi. O general Braga Neto entrou na mira por conta dessa operação, que é uma operação ali que estava fora do radar, justamente por se referir a uma questão bastante antiga. A intervenção na segurança do Rio de Janeiro foi feita no governo Michel Temer, lá em 2017. Portanto, não estava no radar, mas é uma operação da PF desencadeada a partir de uma auditoria do Tribunal de Contas da União e também de uma investigação internacional. Uma investigação internacional sobre o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moïse, que mostrou uma empresa americana que fez contrato com a intervenção do Rio para fornecimento de coletes balísticos e que estava envolvida em falcatruas lá no Haiti. Então, as autoridades americanas fizeram um alerta e aí o Brasil passou a investigar
os negócios dessa empresa aqui no Brasil, e o maior negócio investigado aí foi o fornecimento desses coletes. Era um contrato de 4,6 milhões, e que teria sido superfaturado por conta da dispensa de exigência de licitação. Quando você tem uma intervenção federal em alguma unidade da federação, você pode prescindir de fazer licitação para contratação de empresas com notória especialização naquela área. Foi isso que foi feito, mas o que alega a defesa do general Braga Neto? Que eles mesmos constataram os problemas da empresa e já assustaram o contrato, e que, portanto, nada foi pago e que não teria sido causado nenhum prejuízo ao erário. A defesa do general e os seus aliados políticos vem nessa operação uma tentativa de miná-lo e de atingi-lo politicamente, por ele ser do PL, por ele ter sido vice na chapa do Bolsonaro e por ele ser um militar. Então, vem uma ação política da PF aí para atingi-lo nesse bojo de várias ações nos últimos meses que tem atingido ou o Bolsonaro ou aliados dele. Então, de novo, está sendo imputada a ação da Polícia Federal a uma politização da instituição e ao uso com fins eleitoreiros da PF, o que claramente a PF nega e o Ministério da Justiça também nega. O Vera, o ex-presidente Jair Bolsonaro se submeteu hoje a 2 cirurgias, e aí cada vez que ele é internado surge todo tipo de teoria na internet, né? Nas redes sociais, o pessoal fazendo uma correlação entre essas internações com momentos em que ele tem complicações na justiça. Enfim, os adversários acabam fazendo esse tipo de ataque nas redes sociais. Faz algum sentido esse tipo aí de teoria? Olha, Carol, a gente não pode negar que ele, de fato, tem se submetido a sucessivas cirurgias em decorrência da facada que ele sofreu em 2018. Ela deixou ali muitas sequelas. Ele já teve de fazer várias correções do trato intestinal, gástrico ali, em razão dessa facada. Essa, para correção de hérnia de hiato, não é a primeira que ele faz, porque ele tem um problema de refluxo. Então, tudo isso é verdade, né? Essa corrente bizarra que fala em fakeada, tudo isso é fake news com o sinal trocado. Mas que o calendário dessas internações, dos exames e dessas cirurgias tem de fato coincidido com os momentos de mais aguda crise de imagem para o Bolsonaro, isso também é verdade. E que o uso imagético dessas cirurgias de forma a vitimizar o ex-presidente é feito sem nenhum tipo de escrúpulo por ele, pelos seus aliados, também é verdade. Há não muito tempo atrás, o Fábio Weingarten postou uma foto do Bolsonaro sem camisa, em que aparece uma marca de uma das cirurgias, aparece uma marca na barriga dele bem visível e tal, e que foi usada com o objetivo de chocar e de angariar apoio ao Bolsonaro por meio da vitimização. E hoje, as redes sociais do próprio Bolsonaro postaram uma foto dele todo já paramentado para sofrer uma cirurgia, já em centro cirúrgico, já monitorado por eletrodos e aqueles respiradores e outras coisas que você coloca para monitorar um paciente que vai se submeter a uma cirurgia. Na época da facada, fotos de igual teor também foram divulgadas. Tudo isso tem vários estudos, não é nenhuma novidade. Quem opera redes sociais sabe como essa manipulação das emoções funciona para talvez criar uma outra narrativa e tirar a pessoa que está numa berlinda por questões ligadas a escândalos, ligadas à política, tirar essa pessoa da berlinda e angariar para ela alguma solidariedade de caráter humano e de caráter ali também político, de alguma maneira. Então, sim, esse uso vem sendo feito, não dá para esconder. E hoje mesmo, 2 cirurgias, né? A outra é uma cirurgia de desvio de septo, que até ontem, aliados do ex-presidente diriam que ele poderia esperar, não precisaria fazer 2 ao mesmo tempo. Mas hoje já se saiu com essa de que ele fez 2 cirurgias. Então, tudo isso aumenta a carga ali
uma carga de vitimização, de martirização de alguém que essa semana enfrentou um dos seus piores reveses do ponto de vista político e judicial, quando foi homologada a delação do tenente-coronel Mauro Cid, que deverá implicá-lo fortemente em não um, mas vários inquéritos, vários futuros processos na justiça. Então, não é fake, não é que o ex-presidente não tem esses problemas, ele os tem. Essas cirurgias são reais, nenhum médico, nenhum hospital participaria de uma trama diabólica para tramar e fingir cirurgias e problemas de saúde. Porém, o calendário e a forma de exposição das imagens dessas intercorrências médicas do Bolsonaro tem sim sido usado para suavizar o impacto muito negativo que essas questões judiciais têm sobre a imagem dele. Quem sou eu para julgar? Mas se tudo o que parece aqui é um centro cirúrgico nessa foto. E se você olhar, tem profissional lá dentro, tá de máscara e touca e tal, mas não tá sem luva cirúrgica, por exemplo, não usa luva. Não sei até que ponto é a obrigatoriedade da luva, que eu sei que para entrar no centro cirúrgico você lava as suas mãos e até metade do antebraço ali você lava, e lava muito, 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 e depois outra pessoa coloca a luva em você, ela que já está protegida. É um procedimento gigantesco que esses médicos e profissionais de saúde passam para entrar no centro cirúrgico. Na foto aparece lá o cidadão ali do lado, quase encostando no ex-presidente, sem luva nenhuma, não tem proteção também no calçado, e por aí vai. É um tipo de foto que só quer gerar essa comoção, Bocardi, que acaba sendo um desserviço, justamente. A gente não costuma ver por aí fotos dentro do centro cirúrgico e nessas condições que você está narrando e descrevendo aí. Então, é algo bastante esquisito e é lamentável que se misture as duas coisas, né? Tomara que ele tenha uma boa recuperação, se recupere desse problema que já o vem acompanhando aí há muitos anos, desde 2018. Eu não acredito que não deva ser agradável viver com uma condição dessa em que você constantemente sente refluxo, sente problemas digestivos, etc. Mas você explorar, até do ponto de vista semiótico, imagético, esse tipo de condição para amenizar uma situação política adversa que você vem vivendo, realmente é algo que é apelativo e que dá margem a esse tipo de um monte de boato. E se você olhar os comentários na foto, tem isso. Toda vez que você tem problema, você vai para... Enfim, as pessoas não têm nem empatia se são do outro lado. E se são do lado dele, aí sim vão ficar, coitado, e fechar os olhos para os problemas reais. A política não deveria ser feita nessa seara da manipulação das emoções para gerar algum efeito, né? Ela tem que ser feita mais no campo racional, de se saber quem tem quais débitos com a justiça e de que forma vai pagar e assim por diante. Até contra o hospital, o apoio de cabeça é um monte de lençol dobrado, improvisado, que coisa estranha. Olha só, mudando de assunto, a Câmara e suas comissões têm ali aprovado afrouxamento, né, para partidos eleitorais, como anistiando multas e tudo mais. Fala-se numa mini reforma eleitoral e, ao que indica, para aliviar a barra de políticos e partidos. Uma vergonha, né? Isso aí não tem outra palavra para a gente usar, não. Já se aprovou a admissibilidade de uma PEC para anistiar praticamente todas as multas aplicadas nas últimas eleições, tanto para descumprimento de cota de mulheres, quanto para uso de dinheiro, que é dinheiro público, para essas cotas, e que era determinação eleitoral, de legislação eleitoral, que as mulheres não só tivessem uma cota de candidatura, mas também de financiamento. E a gente tem visto nos últimos muitos anos de eleições todo tipo de fraude a esse instrumento, desde o uso de candidatas laranja até o uso de cota de mulheres para pagar candidaturas de homens, etc. Então, se anistia tudo isso para trás e aí se constrói
não dá nem para chamar de mini reforma eleitoral, né? Um vale-tudo eleitoral em que as cotas de candidaturas mulheres são praticamente rasgadas, porque você abre todas as brechas possíveis para elas, você abre brecha porque a federação não precisa cumprir cota, se não cumprir cota tá tudo bem, se não empregar o dinheiro para as mulheres também tá tudo certo, e aí você coloca uma mulher para relatar o projeto para também tentar diminuir o impacto negativo, a reação e a repercussão dessa medida vergonhosa, vexaminosa, medida em que homens, uma maioria de homens, legislam em causa própria, suprime instrumentos da justiça eleitoral, porque aí também não precisa nem prestar contas durante o andamento da campanha, você pode prestar conta do uso do dinheiro público, repito, público, é fundo partidário. No final, só lá no final, e mesmo assim, se não cumprir, você não pode caçar candidatura, você só pode multar. E aí eles ainda facilitam para ganhar doação, porque agora você pode doar via Pix. Então você vai lá, pode fazer seu Pix para esses partidos que não tem que prestar conta de nada, cumprir cota nenhuma, e assim vai, e assim caminha a humanidade para trás, porque isso é um retrocesso gigantesco, enorme, contra o qual a sociedade deveria se insurgir, contra o qual o Senado da República deveria se insurgir, porque na Câmara a gente sabe que o Arthur Lira nada de braçada e vai aprovar essa pouca vergonha absurda, mas o Senado da República deveria ser uma casa um pouco mais séria e barrar esse negócio, colocar na gaveta e deixar lá, porque além de tudo eles têm pressa para correr com isso, porque tem que aprovar até dia 6 de janeiro nas duas casas e o Lula sancionar, ou seja, o Lula ainda vai ter que dar lá a assinatura dele num vexame desse para valer para a eleição do ano que vem. Então é muito triste que o Brasil dê um passo para frente e dois para trás, como diz a ministra Simone Tebet, que falou sobre o assunto hoje com bastante propriedade, porque é disso que se trata. E se a gente não gritar aqui nos microfones que nós temos, se as mulheres aceitarem ser cavalo de Troia desse tipo de proposta bizarra, como essa deputada Dani Cunha está sendo, e o Senado da República fechar os olhos para isso e o Lula fechar os olhos para isso em nome do acordo para a sua governabilidade, a gente vai viver de retrocesso em retrocesso. E esse é um dos grandes. A gente não chegou nem perto de atingir uma equidade de gênero em casas legislativas com essas cotas. Sem elas, a chance de retroceder muito é enorme. Então, fica aqui a nota triste, bem triste do dia, esse projeto vergonhoso. O PSDB está se recusando a cumprir uma determinação para afastar o governador Eduardo Leite da presidência da legenda. Que confusão é essa? Uma confusão tremenda de um partido que a gente tem falado aqui vem definhando, vem perdendo a sua relevância, encolheu muito. Hoje é uma sigla, não dá para chamar de sigla média. O PSDB em números congressuais é uma sigla pequena, também em termos de estados que ele governa. E aí, nessa terça-feira, uma juíza de Brasília decidiu anular a eleição dele para a presidência do PSDB, determinou a realização de novas eleições em 30 dias para a escolha do presidente e do resto da comissão executiva do partido. Mas o PSDB está dizendo que não vai cumprir. Ele tem uma interpretação lá, segundo a qual ela não mandou afastar a diretoria, né, a comissão executiva. Diz que sentença de primeiro grau não pode produzir efeitos imediatos, então segue o baile. Ele vai dizendo que o Eduardo Leite continua presidente e que tudo como dantes no quartel de Abrantes. É um tipo de discussão que interessa a poucas pessoas, porque o partido realmente não tem grande eleitorado. O governador Eduardo Leite está enfrentando problemas mais sérios, muito mais graves e muito mais dramáticos lá no Rio Grande do Sul, com as mortes causadas pelo ciclone tropical. Mas tem aí esse factoide dos últimos dias e o partido vai ignorar, aparentemente, a decisão de primeira instância de afastar sua comissão executiva. E a música qual é? Bom, a música é para um tema que a gente não tratou aqui, Bocardi, mas que também é um dos assuntos principais aí do dia.
A Argentina, que está na reta final da sua eleição presidencial, aprovou uma série de medidas eleitoreiras, o governo argentino aprovou, porque o ministro das Finanças, justamente da Economia argentino, é o candidato governista na eleição. A gente tem visto aí o Milei com boas chances de ser eleito e, portanto, causar ali uma guinada política muito grande na Argentina, e o governo nessa reta final ali meio do desespero aprovou isenção de impostos, ninguém mais paga imposto até a eleição, um vale-tudo na tentativa desesperada de evitar que a extrema-direita chegue ao poder na Argentina. Então vai ganhando aqueles contornos de tango argentino a eleição do país, porque vai virando uma coisa em que situação econômica que já é gravíssima ainda tende a sair totalmente do controle, vença quem vencer, porque as propostas do Milei são muito bizarras, e essas tentativas desesperadas do governo de viabilizar o seu candidato também agravam a crise fiscal e econômica, e assim a gente vai de Argentina, um clássico, né? Não chores por mim, Argentina, que é uma situação que a gente tem que ficar olhando de perto, um dos nossos vizinhos mais, com os quais o Brasil tem mais relação, e essa eleição vai ganhando esses contornos muito preocupantes. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it's Valeu, Viva Voz, Vera Magalhães. Uma boa noite para você. Ótima noite para vocês, até amanhã e um bom jornal. Valeu.